Olá, senhoras e senhores, estamos aqui em mais um episódio, edição especial do podcast Last Mile, diretamente da Apronet, aqui no Costão do Santinho, em Florianópolis. Eu sou o Bruno, estou aqui com o Matheus Coferri e a gente tem dois convidados ilustríssimos aqui para entrevistar no dia de hoje. E vou deixar o Coferri fazer a introdução. Legal, Bruno. Obrigado aos nossos ouvintes. Estamos aqui com dois nomes de peso grande, influentes, pessoal aqui que está tocando as pautas aqui do evento, principalmente. O nosso convidado especial aqui é o deputado estadual Marcos Vieira, deputado aqui de Santa Catarina por mais de 5 mandatos, né? Juntamente com ele está o Amilcar, que é o presidente da Apronet, que está aqui conduzindo, é responsável por todo esse evento. Marcos, obrigado por aceitar o nosso convite aqui, é uma honra te receber. E já gostaria de te pedir para você se apresentar, falar um pouquinho do Marcos, toda essa tua trajetória aí, né, no governo, como deputado, como político, para a gente começar esse bate-papo. Mas eu quero cumprimentar você, Matheus, cumprimentar o Bruno, cumprimentar sobretudo o Amilcar, que está aqui ao meu lado. Mas eu quero fazer uma brincadeira. Eu pensei que eu vim aqui para assistir uma dupla, o Bruno e o Matheus. Não vim para ser convidado. E olha que eu toco gaita, então. Se eu pudesse trazer, toco gaita mesmo. Eu não tenho habilidade, a habilidade é assistir mesmo. Mas é bem sugestivo. Quem sabe esse... Bruno e Matheus, é isso aí. Né, Bruno? Bruno e Matheus. Mas vamos lá um pouquinho, então. O Bruno, o Matheus, né, a Milka, né? Conversar um pouquinho. Marcos Vieira, né? Sou manezinho da ilha. Eu nasci em Florianópolis, me criei em Florianópolis e somente 3 anos e meio, quase 4 anos da minha vida que eu passei fora de Florianópolis. No dia que eu completei 21 anos de idade, eu pedi permissão para o meu pai para sair de casa. E fui morar na cidade de Concórdia, lá no oeste de Santa Catarina. Legal. Distante de 560 quilômetros aqui de Floripa, né? Uhum. Eu era servidor público, fui transferido para lá, tranquei a minha faculdade, né? Uma experiência completamente nova. Concórdia, na época, não tinha 30 mil habitantes. Quem conhece Santa Catarina, ali da altura de Curitibanos para cima, não tinha um palmo de asfalto. Era terra, barro vermelho. Dia de sol era poeira, dia de chuva era lama, né? E na maioria das vezes eu ia de ônibus e voltava de ônibus, quando vinha visitar o meu pai, né, minha família aqui. Então, isso foi o início da minha vida. Depois voltei para Floripa, terminei a universidade, continuei como servidor público, mas abri meu escritório de advocacia. E também sempre tive a vontade de ser político na vida. E acabei me transformando. O meu maior sonho enquanto político na vida eu não consegui realizar, que foi ter sido vereador. Eu fui candidato em 1982, quando eu tinha meus 24, 25 anos. Fui candidato e perdi a eleição. Mas Deus foi tão bondoso comigo que 25 anos depois me deu o meu primeiro mandato de deputado estadual. E estou até hoje aqui. Fui secretário de Estado da administração de 2003 a 2006, me candidatei a deputado. E disse ali na palestra agora há pouco, somos privilegiados, porque eu conheço os 295 municípios de Santa Catarina. Rapaz, olha só. Todos eles, sem exceção e mais de uma vez, né? E talvez por isso é que eu tenha a condição de procurar colaborar, de ajudar as pessoas, as entidades, né? Por conhecer essa realidade da necessidade de tudo isso. E aí foi quando eu conheci a diretoria da Apronet e de lá para cá essa parceria vem mais forte. Vem cada vez mais forte. que bacana, que história bacana. Então, mais ou menos, estou aqui hoje porque gosto de estar aqui, né? Uhum. Gosto. Eu considero, né, a Apronet, né, quem faz parte da Apronet, pessoas amigas ao nosso mandato, com certeza. Que legal, deputado. E a gente fica muito feliz em recebê-lo, né? E a gente estava conversando até aqui um pouquinho mais cedo com o presidente Amilcar sobre a importância do diálogo em eventos como esses, né? O associativismo, representado pelo poder público, outras instituições, a iniciativa privada. E, querendo ou não, é muito importante a gente entender quais são as demandas e as dores de lado a lado para que a gente possa realmente encontrar um caminho comum para que a gente possa desenvolver, integrar, trazer conectividade para a população como um todo e colocar, né, não só Santa Catarina, mas o nosso Brasil aí nos eixos quando diz respeito à conectividade. E eu queria justamente entender, ao longo dessa brilhante carreira e jornada, né, na política,
em que momento que houve essa intersecção com o setor de telecom, que vocês começaram a fazer essa aproximação, né, junto à Pronet, e quais são hoje as principais pautas que vocês estão em conjunto trazendo para realmente beneficiar os provedores e o mercado como um todo, né? O Bruno, lembro-me bem como se fosse hoje. Eu faço parte da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. Sou seu presidente já há quase 15 anos. E a partir de janeiro de 2019, por um erro do Poder Executivo, que editou 2 decretos que não devia ter editado, e aí praticou um grande desarranjo na economia de Santa Catarina, caiu no meu colo todo o processo de revisão da concessão dos benefícios e incentivos fiscais de Santa Catarina. Né? E uma das primeiras medidas que nós tomamos foi acabar com a concessão de benefício fiscal para os chamados amigos do rei. Né? E determinamos, por lei, claro, de que concessão de benefício fiscal só poderia ser concedida para setor produtivo. Setor produtivo. Quer ganhar dinheiro, vai competir com a empresa do lado. Né? Sem dúvida. Mas não ganhar dinheiro porque um recebe benefício fiscal e o outro não recebe, do mesmo setor. Tá? Então, isso a Assembleia Legislativa acabou. Foi quando, né, e aí começou com o Glauco Sombrio, né, que antecedeu o Amilcar, quando toda a diretoria nos procuraram, né, para ver da possibilidade de fazer uma revisão da cobrança do ICMS para o setor, né, de provedores de Santa Catarina. Porque eles estavam igualados, tá? Santa Catarina estava igualada praticamente aos grandes provedores de internet do Brasil inteiro. Foi enquanto trouxeram uma ideia, nós estudamos a matéria toda, já tinha uma ação no Supremo Tribunal Federal, e nós aí reduzimos o ICMS para os provedores de Santa Catarina. Somos um patamar menor. E dali nós estreitamos o relacionamento. Ao ponto de hoje, nós estamos tratando da elaboração de um grande projeto de lei para fazer com que eles possam agir em todo o território catarinense e, em pouco tempo, cobrir Santa Catarina com internet. 100%. 100%. É o nosso Inclusive objetivo. nas rodovias. Muito legal. Mas, para tanto, o Estado vai fazer mais um gesto de diminuir ainda mais o ICMS a ser cobrado dos provedores. Tá? Qual é a contrapartida? Que esse dinheiro, essa diferença, eles possam investir, né, na implantação de redes. Estamos também trabalhando, né, uma linha de crédito junto ao BADES, que já tem junto ao BRDE, junto ao BADES, para poder facilitar a implantação dessas redes em Santa Catarina. Então, esse é o estreitamento e quero crer que isso vai ser possível, até porque isso tudo é de comum acordo entre os provedores, a Assembleia, o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a própria Celesc também vai acordar, sim, e já a concordância do governador do Estado. Então, em pouquinho tempo, esse projeto vai aportar na Assembleia Legislativa para ser discutido, votado pelos 40 deputados, sancionado pelo governador, e aí botar esse projeto em execução em Santa Catarina. Vai ser muito bom. Bacana. Talvez será o Estado 100% conectado do Brasil. Hoje já é o estado mais conectado, né? Nós temos uma média em Santa Catarina de 50 habitantes de cada 100 tem uma conexão. Eu acredito que a hora que a gente suprir esses 7% faltantes, de fato, nós vamos se consolidar na liderança, né, como o estado mais conectado. Certamente vai ser exemplo não só para o Brasil, mas para o mundo, Exato. né? Exemplo de conectividade e exemplo do relacionamento entre uma associação e o poder público, né? Que com certeza deve ser muito à frente do que os outros estados vêm trabalhando, né, Amilcar? Tudo isso, né? A gente, vejam bem, não envolve só uma banda larga de qualidade, né? Quando o deputado falou a respeito da internet de qualidade, vocês devem se imaginar e pensar no que, sem essa conexão de qualidade, quem está lá na ponta sofre um apagão digital gigantesco. Com certeza. Tá? Hoje nós temos um mundo extremamente globalizado por telecomunicações. Então, se eu isolo alguém, deixo alguém nesse abandono digital, tá? Ele fica para trás. Uma vez ele ficando para trás, é difícil recuperar o tempo. Então, nós, junto com a Assembleia, junto com o Governo do Estado, estamos correndo atrás desse tempo, que nem uns loucos, para quê? Para que isso não ocorra na ponta. Porque o Estado de Santa Catarina já é mais conectado, mas ele precisa ser 100% conectado. Ele necessita disso.
Então a gente não pode ficar aqui achando que, não, só porque falta 7% está tudo bom. Não está bom. Não está bom. A gente tem que ter a clareza dos números, né? Então, assim, se quer ser um Estado, né, pequeno, que é territorialmente 1%, 3% ou 4% da população, que também é pequeno, tá? Mas é a sexta maior economia, mas falta ainda alguma coisa. Então, a gente precisa acelerar isso, a gente precisa estar sempre um passo à frente, né? E, nesse quesito todo, a Assembleia Legislativa é o nosso parceiro primordial na execução desse projeto. Porque a gente conversa com a Assembleia entende os nossos pleitos, leva isso para o governo, a gente acerta e faz o projeto. Mas essa é a nossa função, gente. Né? É receber, né, a iniciativa privada, ver quais os interesses da população, sentar, examinar, estudar, conversar e levar para o Poder Executivo, tá? Já com solução. Tá? Porque se deixar também, né, a bel prazer do Poder Executivo, ele é muito moroso. Claro. Sim. Claro. Né? A iniciativa privada faz com muita rapidez, mas o Poder Público faz com muita morosidade. Perfeito. Mas nós, deputados estaduais, né, nós somos os incentivadores da iniciativa privada e no sentido de fazer o casamento com o Poder Público, que é o governo do Estado. É o que nós estamos fazendo. Está dando certo essa parceria porque nós estamos levando tudo isso para o Poder Executivo. Questão, por exemplo, né? Eu vou dar aqui um exemplo. Você pega Santa Catarina, o Santa Catarina passou em pouco tempo da 12ª posição de produção de leite do Brasil para a 4ª produção. Passamos o estado de Goiás, que é um dos maiores produtores. Né? A cidade de Pinhalzinho, lá no extremo oeste de Santa Catarina, é uma cidade pequena, com 22 mil habitantes, é a 2ª maior processadora de leite do mundo inteiro. Caramba! Essa eu não Com esse sabia. tamanho de Pinhalzinho, população. hein? É? Olha Do só. mundo inteiro. Olha Mas só. lá tem gigantes Sim. Claro. instalados. Tá? Só que nós não temos um laboratório do leite em Santa Catarina. Não temos para fazer análise clínica desse leite que é produzido. Nós não temos um laboratório do leite para fazer prospecção de novos produtos oriundos da bovinicultura de leite. Não temos. Então, por conhecer a realidade de Santa Catarina, nas necessidades do produto rural, da indústria, nós tivemos a ideia de construir um laboratório do leite na cidade de Pinhalzinho. Nós, deputados, fizemos parte da bancada do Oeste, fizemos a emenda, o prédio está todo lá pronto, construído 4.000 metros quadrados de área, Caramba. e agora estamos finalizando a implantação de todos os equipamentos. Vai ser o maior e o mais moderno laboratório do leite do Brasil. Então, se hoje nós somos o maior produtor de suíno do Brasil e temos um grande programa de exportação da carne suína, se somos o 2º maior produtor de frango do Brasil e temos um grande programa de exportação, de todo o leite que nós produzimos, somos o 4º maior produtor, nós exportamos menos de 1%. Olha só. Por quê? Porque falta o laboratório do leite, não só para fazer análise clínica desse leite, mas para fazer a prospecção de novos importantes produtos oriundos da bovinicultura de leite. Tá? Então, vamos lá. Você produzir frango, né? Você abater o frango, congelar ele e mandar para o exterior, não é verdade. Não, você tem que industrializar. Né? Você pega um suíno, você abate, congela e manda... Não é verdade. Do suíno vem os subprodutos. Você vem a linguiça, você vem a copa, você vem o salame, você vem isso, você vem aquilo, os cortes especiais. Mas tudo isso, gente, né, só saiu do papel depois que algum laboratório examinou e fez a prospecção. É isso que nós queremos fazer com o laboratório do leite. Mas para tanto, nós precisamos de tecnologia. A tecnologia tem que estar lá. Exato. Tá? Conectividade é vital. A conectividade é vital. Então, veja, Santa Catarina é esse gigante que precisa estar conectado. E quem tem condições de fazer essa conexão são eles. Com certeza. Sim, é verdade. Com Não é certeza. o poder público, é a iniciativa privada. E isso traz muito a pauta também do campo conectado, que agora Sim. acho que mudou o nome ali da Para sinal bom. Sinal Bom, né? E como que está isso? Isso é por causa de um programa de governo. Né? É mesmo? Isso é programa de governo. Né? Eu chamo isso de internet rural. Internet Olha rural. A população conhece como internet rural. Já fica bem claro também o que é, né? E como é que está essa iniciativa aí, essa frente? Esse projeto tá, como o deputado falou, né? O governo do estado já aceitou os nossos argumentos, né? A Secretaria de Planejamento participou, a Secretaria da Fazenda também participou.
A Secretaria de Tecnologia também participou, então vejam que a gente envolveu 3 secretarias, mais a Assembleia Legislativa, porque não adianta só a gente ir no Executivo e fazer o projeto e não aprovar na Assembleia, tem que aprovar na Assembleia. Não, mas tudo isso foi feito com a intermediação da Assembleia. Isso nasceu, na verdade, tudo nasceu dentro da Assembleia. Tá? E aí foi levado ao Executivo, que, como o deputado falou, é moroso, então a Pronet tenta cobrar, a bancada do Oeste, principalmente com o deputado, tenta cobrar, todo mundo fica cobrando, até a hora que a coisa vai acontecendo, né? Infelizmente, num tempo um pouco moroso, mas agora falta pouco, vamos dizer assim, né? Como o próprio deputado falou, falta pouco para esse projeto vir à tona. Então, eu acredito que, né, deputado, me corrija se eu estiver errado, aí mais uns 60 dias a gente deve ter talvez esse projeto aí já Com certeza absoluta. em andamento. Muito legal. Tá, lá está envolvido redução de carga tributária, linhas de financiamento, poste barato no campo. Tá? Para quê? Para a gente justamente levar para esse pequeno produtor que está um pouco mais afastado essa conexão. Porque se ele está conectado num laboratório de leite, ele não precisa levar a amostra dele até o laboratório, ele pode fazer a amostra dele já lá no campo, ele não precisa se transportar. Ou, se ele precisar, de repente, fazer uma venda urgente, ele também consegue fazer lá. Se ele precisar comprar algum suprimento urgente, ele pode e sabe onde é que eu vou encontrar esse fornecedor, porque eu tenho uma conexão rápida. Claro. Eu não preciso vir até um grande centro, me conectar para descobrir onde é que está. Né? Então, tipo assim, levar essa conexão ao interior, gente, vocês têm que entender o seguinte, que muito dessa população vive em estrada de chão. Tá? É longe, tudo é difícil, o deslocamento é demorado. Então, se eu não tenho dentro de um tripé de desenvolvimento, tem que ter conectividade, estrada boa e tecnologia. Tecnologia a gente leva com a nossa conectividade, estrada boa, aí é um outro papo, mas eu consigo, nesse rincão de Santa Catarina, levar essa conexão. Tá? Então, quando o próprio deputado falou ali que precisamos melhorar, precisamos criar um corredor que ligue Urubici em direção ao Porto de Santos, por exemplo, Porto de Imbituba, perdão, isso aí faz com que o quê? Faz com que crie-se uma nova oportunidade ao Porto de Imbituba e não concentre tudo só em Itajaí Navegante. Claro. Entende? O próprio Porto de Araranguá, aí, que tem uma grande capacidade de calado gigante, que pode receber um dos maiores navios do mundo. Vejam o quanto isso é importante para Santa Catarina, entende? Então, de posse de todas essas informações, o que a gente vê? Falta agora um pouquinho de celeridade do Executivo, mas vamos continuar cobrando. Sim, com certeza. Esse é o nosso papel. E a Assembleia como parceiro fundamental nessa negociação. Fenomenal. E agora já puxando para o final, que eu sei que todos nós temos horário aqui, mas eu queria fazer um gancho da tua fala, né, Amilcar? Tu comentou a questão do apagão digital dentro desses 7% que hoje não são conectados, né, aqui no estado de Santa Catarina. E no final das contas, o apagão digital ele acaba virando também um apagão social, né? Porque sem dúvida. A conectividade, a internet, ela faz parte hoje das necessidades básicas do ser humano. Se a gente pegar lá a pirâmide de Maslow, né, da administração, porque justamente a pessoa precisa comer, dormir, se alimentar, mas basicamente ter a conectividade para ter acesso à economia do mundo real. A gente fala muito que a internet ela é o oxigênio do mundo moderno. Então, querendo ou não, existem ali populações que estão asfixiadas de certa forma, que não conseguem ter acesso ao desenvolvimento econômico, que depois pode vir as estradas, as indústrias e por aí vai. E só para a gente fechar dentro desse contexto, né, de conectividade para o Estado, eu queria que vocês falassem um pouco rapidamente sobre, primeiro, a importância para a Pronet de ter um interlocutor, né, dentro da Assembleia junto ao governo federal, de poder trazer do governo estadual, perdão, trazer essas pautas à tona. E do mesmo lado, a importância de ter associações como a Pronet para que possam ajudar vocês a criarem, desenvolverem, batalharem pelas pautas corretas para que isso seja trabalhado ao nível do Estado, né? Não, num primeiro momento, né, todo o trâmite de qualquer projeto, qualquer desenvolvimento, seja ele do privado envolvendo o público, passa pela Assembleia. Então, se a Pronet hoje não conversar com a Assembleia, a Pronet é ela que vai sofrer o apagão. Ela se apaga, entende? Ela, como associação, melhor desfazer. Melhor desfazer porque não se justifica a vida dela. Tá? Muito menos o associado pagar. Então, se hoje a Pronet não tem um bom relacionamento com a Assembleia, de nada funciona. Então, a gente precisa, cada vez mais, fortalecer relação, associação a Pronet com a Assembleia Legislativa.
e, por sua vez, também o governo do Estado, claro, né? Mas a Casa Legislativa é onde tudo acontece. Tá? Então, a Pronet tem que participar. Quando eu assumi a presidência da Pronet, era um mantra meu, e eu falei isso para o Guilherme: prepara porque tu vai rodar de carro. E o Guilherme, o que aconteceu? Hoje já é cliente VIP de uma locadora de veículos. Por quê? Porque aluga carro toda semana. E eu falei para ele: você tem que vir a Florianópolis. Aonde eu vou, você vai comigo. Você tem que ir comigo. Né? Porque faz parte da função da Pronet estar na Assembleia. Digo a vocês que a cada 3 vezes que o Guilherme vem a Florianópolis, seja para viagem para Brasília, São Paulo, não importa onde a gente vai, 2 a gente passa na Assembleia. A última até que a gente foi passar na Assembleia, nós quase perdemos o voo. Foi uma loucura, nós chegamos no aeroporto tudo atrasado. Por quê? Porque a gente precisava conversar com o deputado Marcos Vieira antes de ir a Brasília, porque a gente tinha uma pauta em Brasília. Então, se eu não converso com a Assembleia, eu não consigo me conversar com Brasília, e se nada disso funciona, fica muito ruim para o associado. Então, esse apagão que a gente fala digital, lá desse morador que está lá no interior, se a Pronet não estiver conectada com a Assembleia, é um outro apagão. Vamos lá, gente, aqui, ó. Constitucionalmente, a Assembleia tem como funções de elaborar as leis, né, que regem o nosso destino, e também fiscalizar os poderes constituídos de Santa Catarina. Né? Mas tem uma delas que, para mim, é muito importante, né? O da aproximação. Né? Os deputados, eles fazem a aproximação, né, dos poderes constituídos, das entidades, do setor empresarial, da sociedade civil, né, com os anseios da comunidade. Então, nós viajamos muito, nós escutamos o que a sociedade deseja ver resolvido, e nós trouxemos isso, chamamos as entidades, os poderes, e nós fizemos as aproximações para dar solução. É o caso, por exemplo, por que é dado esse projeto de lei da internet rural? Porque é um clamor. Não fosse os deputados viajarem, nós não teríamos conhecimento da necessidade de ter internet no campo, na propriedade rural. Eles mesmos não teriam conhecimento disso. Sabe da necessidade do seu cantinho, do seu mundinho, da sua regiãozinha. Mas nós temos o Estado de Santa Catarina como um todo na cabeça. Tá? E não é só a questão da internet, não. Claro. É energia de qualidade que tem que ter, estrada de qualidade que tem que ter. É esse tripé, né? Para manter o produtor rural no campo, nós precisamos de 3 situações extremamente importantes: internet de qualidade, energia de qualidade e estrada pavimentada. Isso os deputados fazem com muita propriedade, né? Fazem tudo. Vão lá, conversam, trago vejo os anseios da sociedade, trago, faz a aproximação e vamos resolver. E essa é a questão do projeto de lei. Por quê? Porque surgiu essa necessidade e nós vamos resolver. Então, a Assembleia Legislativa fez essa intermediação daquilo que a comunidade quer, daquilo que a iniciativa privada possa resolver. Agora, precisa dar uma estendida do governo para poder dar condições de resolver. É o que está sendo feito. E vai ser feito isso. Até meados do mês de julho, com certeza, esse projeto vai estar aprovado na Assembleia Legislativa. Amém. Boa. Boa. Amém, amém. É a nossa grande expectativa. Muito legal, muito legal. A gente agradece muito a presença de vocês aqui, Marcos, Amilcar, tá? É muito interessante saber as pautas que estão acontecendo, né? As pautas de defesa da Pronet, as ações que o deputado e todos os deputados ali da casa estão trabalhando. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, né, Bruno? Mais algum recado aí que você queira? Tudo certo, comentar? Vou liberá-los. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E, pessoal, nos sigam aqui, ativem o sininho e fiquem atentos para mais conteúdos como esse no Last Mile Podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.